Você acha que isso daqui que eu vou falar é língua de anjos? Ou língua de alguma nação? Oxalabacantalabanaya, Suricantarabassúrias decantalabachunga darabará. Essa besteira, essa coisa ridícula, horrorosa. Você acha que um besterol desse é língua do céu? Qualquer língua na terra é mais bonito do que essa porcaria que eu acabei de falar. Olha como o efeito das festas é profundo. As festas se cumprem numa linha do tempo, mas é como se tivesse 2 ou 3 linha dos tempos. É como se o Senhor pegasse uma linha do tempo linear e envergasse e criasse um ciclo. E isso acontece com várias profecias. As próprias festas do Senhor, ela tem uma linha do tempo linear. Você pode colocar ela numa linha do tempo e colocar e numerar ali as 7 festas, entender a passagem dos tempos. Mas você vai ver que o Senhor profetiza várias coisas em cima dessa linha do tempo. Tanto é que em um ano acontece as 7 festas. E essa profecia, que acontece em um ano, já profetiza tudo o que há de acontecer em 6.000 anos e mais o 7º. Só que depois o Senhor cria a profecia da semana dos anos, aonde isso vai acontecer por 7 vezes. O povo vai trabalhar 6 anos e descansar no 7º. E isso por 7 vezes, semanas de anos. Ou seja, é como se a linha do tempo das festas entrasse numa nova linha, aonde vai parar lá no Jubileus, no 50º ano. Aí quando chegar no ano 50, reseta tudo e ali volta ao início. Isso é difícil de compreender, mas é profundo. Então, nós sabemos que 4 festas se cumpriram. Ou melhor dizendo, estão em cumprimento. Por quê? Porque Jesus é a nossa Páscoa. Nós temos que viver os asmos da sinceridade, ter vida de ressurreição mesmo num corpo de carne, e estamos vivendo o efeito Pentecoste. Então dizemos que já se cumpriu, mas entre aspas, porque elas estão em cumprimento na nossa vida. Só que faltam 3 para se cumprir. Nós sabemos disso por causa dos profetas que sempre destacam as 3 festas finais, principalmente Zacarias, na verdade quase todos os profetas, né? Mas profetas como Zacarias, Isaías, Jeremias, principalmente Zacarias, eles destacam 3 festas finais. E no livro do Apocalipse isso é muito claro. Jesus já se apresenta ali com uma roupa de um sumo sacerdote. Não, primeiro ele aparece como voz de trombeta. Se apresenta com a roupa de um sumo sacerdote, dia da expiação, e o livro do Apocalipse acaba em tabernáculos. Então está muito claro para a gente isso, não é? Só que o próprio Senhor Jesus é como se ele já estivesse vivenciando tudo isso. Ainda mais porque ele glorificado, ele é atemporal. Ele já conhece o futuro. O passado era ele que profetizava, ele não é o princípio e o fim. Não é que ele já vivenciou os prazeres do futuro. Isso é uma coisa muito profunda de se falar. Mas ele já conhece, entendeu? Ele já detalhou tudo, já nos mostrou como vai ser. E ele, na vida dele, ele já tocou trombetas. Ele já passou pela expiação, ele já está sentado no tabernáculo de Deus. Só que a festa dos tabernáculos ainda não veio. Ele ainda não realizou o dia da expiação, onde ele remove os nossos pecados de uma vez por todas. Ele não realizou ainda, para vocês terem uma noção, as primícias na nossa vida. Porque as primícias é a ressurreição. Então as festas, elas são incríveis. E eu estou falando isso porque a carta nos Coríntios é onde aparece todas essas festas. Em nenhuma outra carta aparece todas as festas. Mas em Coríntios aparece. E por que eu estou falando isso? Porque nós estamos vivendo as 4 primeiras festas, mas também vivemos como se fosse uma degustação das últimas 3. É uma preparação. Porque nós tocamos trombetas. A nossa voz é como de trombeta. A palavra tem que ser trombeta. Só que ainda não é a festa das trombetas do Apocalipse. Tem 7 trombetas lá que quando a igreja começar a tocar aquilo ali, falar vai acontecer. E aí de fato vai se cumprir a festa das trombetas agendada para uma época determinada. Que é onde começa a última semana,
aonde os sinais e prodígios são derramados, inclusive o dom de línguas, tanto a língua dos anjos como as das nações, para que a palavra se espalhe de uma maneira muito rápida, entendeu? E vivemos também como se fosse uma preparação para o dia da expiação, porque nós pecamos, confessamos os nossos pecados e o Senhor Jesus vem e remove os pecados. Só que ainda nós voltamos a cometer. No dia da expiação, o Senhor Jesus vai tirar o pecado dessa terra num só dia, como diz Zacarias capítulo 4. E a igreja vai ser primícias, ela vai participar da imortalidade na frente das nações, porque a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é as primícias dos que dormem. Está em 1 Coríntios 15, né? Nós também vivemos poderes do mundo vindouro. Em Hebreus 6, o escritor de Hebreus fala isso, que nós vivemos poderes do mundo vindouro. Nós temos eles. Nós não temos agora, mas a igreja já teve no passado e nós voltaremos a ter. Esses poderes do mundo vindouro pertencem ao mundo vindouro, que são poderes do milênio. Mas Deus já permite a gente vivenciar uma porção deles agora. Assim como vida de ressurreição. A ressurreição, na verdade, pertence ao mundo vindouro. Mas nós podemos e devemos, pelo menos, ter uma experiência do que é vida de ressurreição na carne, para que a nossa fé seja provada. Parece contradição tudo isso, mas não é. Isso é profundidade da palavra. Eu estou falando isso porque há uma preparação para as coisas. Veja que lá no passado o Senhor Jesus falou para os apóstolos: vocês devem ir para Jerusalém e ficar lá esperando a promessa do Pai, como eu falei para vocês, e do alto vocês serão revestidos de poder. E no dia do Pentecoste houve aquele revestimento de poder. Não houve? No dia do Pentecoste era apresentado 2 pães e com fermento. Por que isso daí? Porque um pão representava judeus e o outro gentios. Com fermento porque ainda haveria pecados na igreja para serem removidos. Por isso, no dia do Pentecoste, apresentava os pães da primícia, que eram 2 com fermento. Diferentemente de Cristo, que é um só pão e sem fermento. É uma provisão para nós, sim, nós somos corpo dele. Paulo também fala que nós somos um só pão, mas não pode negar a realidade dos 2 pães da festa das primícias. Assim como o Senhor Jesus na Páscoa morreu pelos nossos pecados, ainda tem a festa da expiação, que limpa todos os pecados dos 2 pães com fermento. Como eu disse, as festas são profundas, né? É como se, através de Apocalipse 11, o Espírito do Senhor Jesus estivesse nos falando outra vez, quando chegar o tempo determinado, e nós vamos saber, por causa dos 10 chifres, por causa da 7ª cabeça, por causa dos tempos. Nós vamos saber e vamos entender pelo Espírito que devemos ir para Jerusalém. E vai tomando cuidado com essas palavras que eu estou falando, viu? Porque esse entendimento aqui, infelizmente, deveria ser para todos, mas ainda não é. Nós vamos para Jerusalém para do alto ser revestidos de poder, como diz o Apocalipse 11, e darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias. Aí está a festa das trombetas, que prepara o povo para a batalha. Mas veja que houve tipo de um Pentecoste final nesse tempo. E é exatamente o início da semana, onde vai dar cumprimento às trombetas finais, não as trombetas que nós tocamos agora, mas aquela trombeta final, preparando o povo para o dia da expiação, para aqueles que passarem pela expiação entrarem na festa dos tabernáculos. Isso não é profundo? Mas envolve você saber que o que são 2 testemunhas, o que é a presença de Moisés e Elias ali no Apocalipse 11, porque muita gente não sabe. São literalistas, principalmente da linha pré-tribulacionista, ou seja, estão agarrados em doutrinas de homem e não conseguem avançar, não entendem isso. Mas o que aconteceu em Atos 2 está programado para um novo ciclo, através do Apocalipse 11, num ciclo mais profundo e final, aonde judeus e gentios vão para Jerusalém, vão ser revestidos de poder, vão receber língua dos anjos, vão falar a língua das nações, vão fazer sinais e prodígios por 1260 dias. E é só com esse conhecimento sendo derramado, passado para a igreja, que aí prepara o povo para receber essas condições. Porque o Senhor não vai dar glória para homens.
ele vai dar isso para os santos. Mas primeiro tem que ser resgatado o testemunho. A palavra tem que ser restaurada. Quando o povo tiver com conhecimento bom e com a prática da palavra em dia e tiver o tempo determinado, ou seja, quando tudo de Deus estiver agendado, aí ele derrama esses conhecimentos. Aí você vai ver línguas e não tem nada a ver com Oxalabacantarabanaia, Suricantarabasúrias, Teracantarabas, essa coisa de demônio. Não tem nada a ver com isso. E vai ter tudo um propósito e vai alcançar o propósito. Isso daqui eu vou falar um pouquinho na parte 2 do vídeo. Mas na parte 2 do vídeo eu vou ler alguns textos principais para vocês. E a partir daí vocês vão ler a carta, vocês vão estudar a carta. E vocês vão ver que esse assunto, por um lado, é muito simples, deveria ser obedecido do jeito que está escrito, e por outro lado é muito profundo. Mas para você receber a profundidade da palavra de Deus, você tem que praticar primeiro simples. Você não vai nadar num rio se antes você não andar 1000 côvados. E depois andar mais 1000 com a água no joelho. E depois mais 1000 com a água aqui na cintura. Você já está mais cansado e fica mais pesado o movimento. Para depois você mergulhar num rio de 4000 e não para por aí. Ezequiel voltou, mas nós que vivemos nesse tempo tem que nadar mais 2000 côvados até chegar no santuário de Deus, no templo de Ezequiel. Para uns ele vai dar um poder, para outros ele vai dar outro, e isso vai voltar a acontecer. Agora, concluindo o vídeo, hoje não tem língua de anjos sendo falada na terra. E se tiver, é ali 2, 3%. O resto é tudo de demônio. Doutrina de Deus, ela está sendo resgatada aos poucos. Satanás está fazendo de tudo para impedir. Mas está profetizado. O povo vai receber as últimas chuvas, a chuva serôdia. Então não se engane. Por isso que eu falo, esse vídeo traz cura. Se você fala essas línguas com essas pronúncias, pode saber que isso não é do céu. E se for da terra, é de alguma nação que bebe sangue, que faz sacrifício a demônios, de alguma nação que fala essas coisas. Suricantarabassúrias, decantarabaxerabacatarakata, essa porcariada toda, essa nojeira de alguma nação que oferece coisas a demônios, sabe? Mesmo assim, não tem como identificar, não há propósito, não tem quem interprete. Ou seja, aceita o testemunho, aceita o que está escrito. E aí tudo vai bem para você. Aí você vai ser usado como um canal de luz para a igreja.